Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, estamos no tempo do Natal, depois da Epifania. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 12 a 17 e 23 a 25. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que ficava às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes que sofriam de diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. E Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, quando a gente iniciou o tempo litúrgico, lá no primeiro domingo do Advento, João anunciava, e dizia: endireitai os caminhos do Senhor, Os caminhos tortos, se tornem retos, os caminhos altos sejam rebaixados, os caminhos baixos sejam levantados. Enfim, a gente devia ter uma vida mais correta, porque o reino dos céus, amados irmãos, estava próximo. E assim, agora, amados irmãos e irmãs, depois do domingo da Epifania, Jesus nos convida à conversão, justamente porque o reino de Deus, ou seja, Ele é a presença do reino de Deus. Já, amados irmãos e irmãs, nos ensinamentos dos escribas e também dos fariseus, o foco era não pecar. Vejam, Jesus anuncia que as pessoas devem se preparar, ou seja, devem fazer o bem, procurar fazer o bem e se afastar do mal. Mas aqui, para os fariseus, os escribas e fariseus, o foco era não pecar, ou seja, as pessoas deviam se afastar de tudo e não pecar. Mas, infelizmente, amados irmãos e irmãs, isso acabava gerando fardos, ou seja, era, como diz o próprio Jesus, era você colocar pesados fardos nos ombros dos outros e você mesmo não carregar. Então, os escribas e fariseus acabavam sendo hipócritas, porque eles colocavam para o povo fazer coisas que nem eles faziam. E assim, amados irmãos e irmãs, havia essa dificuldade, porque esses fardos acabavam sendo colocados nos ombros dos mais humildes e esses amados irmãos não conseguiam servir a Deus devido a tantas exigências. E assim, amados irmãos e irmãs, a sua preocupação, vejam, a preocupação dos escribas e fariseus era manter o estado de pureza. E vocês vão lembrar da parábola do bom samaritano. Aqueles homens vinham do templo, mas ao invés de ajudar aquele homem que estava caído, tinha sido assaltado, eles foram pelo outro lado. Por quê? Porque se eles tocassem naqueles homens, eles se tornavam impuros, justamente porque aquele homem tinha sido espancado e estava sujo de sangue. Então, eles que vinham puros do templo, agora não estariam mais puros porque tocaram um homem ensanguentado. E assim, amados irmãos e irmãs, acabavam se distanciando, vejam, das pessoas justamente para não se tornarem impuros. Porque se tocasse numa pessoa impura ou pecadora, eles estariam supostamente deixando de amar a Deus sobre todas as coisas. Mas Jesus, amados irmãos e irmãs, vem nos mostrar que não basta, veja,
esse estado de pureza, ou seja, não basta somente não pecar, é preciso fazer o bem. Lembra aquilo que São Pedro falava? Ó, um ato de amor apaga uma multidão de pecados. Então, a gente tem que perceber, amados irmãos, que fazer o bem é infinitamente mais poderoso, é infinitamente melhor do que somente não pecar. Pois, amados irmãos e irmãs, quem ama, vejam, né? Quem faz o bem ama a Deus. E é claro, quem ama a Deus e faz o bem também é amado por Deus. Lembra aquilo que a gente falava na Santa Missa, que nós somos colocados à prova, né? Ou seja, eu provo Deus e Deus também me coloca à prova. Veja, quando eu amo, não sou eu que amo, é Deus que ama através de mim. E quando eu amo, eu estou provando o amor, e o amor está me colocando à prova, né? Quando eu sou misericordioso, eu estou provando a misericórdia, e a misericórdia está me colocando à prova. Quando eu perdoo, eu estou provando o perdão, e o perdão está me colocando à prova. Aí por que, amados irmãos, que Deus nos coloca à prova? Para justamente saber o que tem dentro do nosso coração. Então que cada um de nós, amados irmãos, perceba justamente isso, que não basta não pecar, é preciso fazer o bem. Ou como diz a Escritura, né? Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. E lembre, quem ama, conhece Deus. E essa é a intenção, meus irmãos. Conhecer Deus e deixar que Deus nos conheça. E lembrem, quando a gente chegar lá no reino dos céus, lembra na parábola das 10 virgens, quando a gente chegar lá, o Senhor não vai dizer que não nos conhece. Por quê? Porque nós estávamos o tempo todo provando Ele, e Ele também estava nos provando. E lembre, quem ama, este conhece Deus. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.